galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Bernardo Oliveira. Eu sou mantenedor do canal Mundo Plano e já faz alguns dias que eu não posto vídeo. Acontece que é meu pai que edita os vídeos para o meu canal e ele está fazendo um tratamento de câncer no intestino e nem sempre ele está disponível. Hoje eu vou estar trazendo para vocês uma série de vídeos unificados do professor e doutor Afonso, do canal Ciência de Verdade, cujo tema é Desconstruindo a Gravidade e a Relatividade. And by the way, this is called gravity. Bom, se já gostaram do vídeo aí que vem a seguir, já deixe o seu joinha e ative o sininho para receber todas as notificações. Então, fiquem aí com o vídeo. Lembrando que eu vou deixar o link aí dos vídeos aí na descrição. Vão lá e se inscrevam lá no canal do professor Afonso, Ciência de Verdade. É um dos melhores canais do YouTube. Tchau! Olá! Bom, hoje eu estou iniciando uma pequena série de vídeos que eu estou chamando de Desconstruindo a Gravidade. E o assunto de hoje é a constante gravitacional de Newton. Bom, para quem não sabe o que é essa constante, o símbolo dela é um G grande e ela está dentro da seguinte fórmula, que a força da gravidade é igual a G, essa constante, multiplicado pela massa do objeto 1, multiplicado pela massa do objeto 2, dividido pela distância ao quadrado entre o centro de massa desses objetos. Bom, então ela é uma constante fundamental dentro dessa equação. Bom, eu vou usar hoje alguns dados apresentados nesse livro, Gravitação e Efeito Ilha, do professor Carlos José Borges, e esse livro vai ser usado em todos os vídeos daqui para frente, dessa série Desconstruindo a Gravidade. Bom, o que eu tenho a falar aqui sobre a gravidade é o seguinte, olha que interessante. O valor aceito para a constante G é 6,67 vezes 10 a menos 11 metro cúbico por quilograma por segundo ao quadrado. Bom, para ficar mais fácil de entender, eu vou me referir a esse valor sempre como 6,67. Vou deixar de lado 10 a menos 11, todo mundo sabe que vai ficar implícito. 10 a menos 11 metro cúbico por quilograma por segundo ao quadrado. Bom, o que diz aqui sobre esse valor, esse parâmetro, essa constante, em tese constante? Olha só. De 200 anos para cá, a constante de Newton, G, tem sido a mais medida entre as constantes fundamentais da física e é também a mais imprecisa. Os resultados mais precisos que se tem hoje são mutuamente diferentes, ou seja, se você tem um valor muito preciso de G e outro valor de G, eles estão fora da barra de erro de um do outro. São valores precisos fora da barra de erro, ou seja, ou esses valores, a barra de erro desses valores estão erradas, ou o G varia. Bom, sua precisão, a precisão dessa constante G, não chega a 3 algarismos significativos, enquanto as outras constantes da física já estão determinadas com mais de 10 algarismos significativos. Os governos de vários países do mundo inteiro têm despendido grandes esforços para aumentar a precisão dessa constante e não conseguem. Nas escolas hoje, no mundo inteiro, é ensinado que a constante de Newton é uma constante fundamental da física, que não depende de nenhum fator externo, e isso comprovadamente não é verdade. Quem está dizendo isso não sou eu, é o livro aqui do professor Carlos Borges, ou seja, não é verdade. Podemos afirmar com toda segurança que a constante de Newton não é constante. Quem está afirmando isso não sou eu, é o professor Carlos Borges. Concordo 100% com ele, mas vamos dar uma continuidade aqui. Bom, podemos citar o fato da constante de Newton entre corpos dispostos verticalmente é diferente da constante de Newton para corpos dispostos horizontalmente. Ou seja, se você medir o G para corpos nessa posição e nesta posição, o valor do G é diferente. Bom, mas aí vem a pergunta.
mas essas diferenças são muito grandes? O erro desse G é muito grande? Ou a gente pode engolir? É um errinho pequeno, 10%, 5%, 1%. Bom, vamos lá. Ele usa um trabalho aqui, ele cita um trabalho, onde tem os valores de G, o maior valor, e o menor valor de G medido. E os valores são o seguinte. O maior valor, 11,5 vezes 10 a menos 11. E o menor valor, 2,1 vezes 10 a menos 11. Ou seja, 2,1 e 11,5. As medidas estão dentro desse range de valores aí. A média desses dois valores, o máximo e o mínimo que eu acabei de falar, é 6,8 vezes 10 a menos 11, que é bem próximo do valor aceito, que é 6,67 vezes 10 a menos 11. Ou seja, esse 6,67 é uma média de várias medidas que podem variar num espectro muito grande de valores. Muito grande de valores. Ou seja, essa constante muito precisa tem um erro da ordem de 100%. Ela pode ser 2 ou pode ser 11 ao invés de 6. Então, vem a pergunta. Primeira pergunta. Esse erro que a gente observa, enorme, é porque é muito difícil fazer essa medida? Tem muitos erros envolvidos? Ou porque essa constante varia? E essa constante varia, na verdade. E agora vem uma outra pergunta. Perguntas que a gente vai resolver uma por uma nos próximos vídeos. Por que o modelo que a gente tem de gravidade hoje não mostra que essa constante pode variar? Esse modelo de gravidade que não explica muitas coisas, ele ainda é útil? A gente pode confiar nele ou não? Bom, essas e outras perguntas vão ser respondidas nos próximos vídeos. Olá! Dando continuidade ao vídeo anterior, ainda usando o mesmo livro, tem algumas informações interessantes aqui. Essa é sobre unidades e isso talvez ajude algumas pessoas a entender a confusão que a gente faz com a gravidade. Então vem a primeira pergunta. Qual que é o valor da gravidade no planeta Terra? Qual que é o valor? E a resposta padrão é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, é o G igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Isso está correto? E a resposta é sim. Sim, mas de uma forma um pouco parcial. Porque a forma como eu deveria ensinar isso está incompleta. O valor da gravidade é 9,8 newton por quilograma. Este é o valor da unidade. 9,8 newton por quilograma. Só que a unidade newton, como você pode encontrar em qualquer lugar aqui, equivale a metros por segundo ao quadrado vezes quilo. Então quando a gente corta o newton, newton dividido por quilo, corta o quilo com quilo e fica metros por segundo ao quadrado. Quando a gente vê isso, dá a impressão que o G é uma aceleração. Enquanto na verdade, se a gente entender que o 9,8 equivale a newton por quilograma, fica muito mais fácil da gente perceber que a força da gravidade é 9,8 newton para cada quilo que a gente tem. E isso é muito mais fácil de entender. Fica muito mais simples de entender. Quando a gente pensa em metros por segundo ao quadrado, embora esteja correto uma simplificação do newton por quilograma, a gente pensa em coisas caindo, acelerações, só acelerações. Mas na verdade o que a gente tem que começar a pensar e entender é que na verdade a gente tem uma força de 9,8 newton para cada quilo nosso empurrando a gente para baixo. Ou, se algumas pessoas preferirem, puxando a gente para baixo. Mas na verdade a gente vai ver no próximo vídeo que a gente não é puxado, e sim a gente é empurrado para baixo. Bom, esse vídeo é pequenininho, é só para explicar isso, e vamos para o próximo vídeo. Olá! Neste vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre anomalias de gravidade. Mas antes, para a gente entender o que a gente observa com a gravidade, ou o que a gente pensa da gravidade. A ideia básica é que se eu estou com dois objetos aqui na mão, essas duas canetas, por exemplo, as duas canetas estão sendo atraídas uma pela outra, certo? Então seria como se as duas canetas estivessem uma puxando a outra, ou seja, para elas irem nessa direção. Essa força é muito pequena, a gente não sente, certo? Essa é a ideia. Agora, vamos pensar um pouquinho sobre isso aqui.
Se uma caneta, de certa forma, está atraindo a outra, então um primeiro pensamento que a gente pode ter é que existe alguma coisa que liga uma caneta a outra, ou seja, uma mola invisível que liga uma caneta a outra para puxar. Se você está puxando, você tem que ter alguma forma de puxar coisa, certo? Ou seja, se eu estou atraindo o frigobar ou a televisão, tem uma corda entre eu e a televisão e eu estou puxando isso, né? Essa ideia é absurda. Puxar sempre é absurdo em física. Empurrar é muito mais simples de entender. Mas puxar é absurdo, porque implica então um link. Então, com a teoria da relatividade, o pensamento fica um pouco mais claro, embora ainda errado. O pensamento da teoria da relatividade é que esta caneta, a massa desta caneta, está deformando o espaço, assim como a massa desta caneta. Então, quando a massa dessa caneta deforma o espaço, seria como se ela estivesse criando um tipo de um escorregador para essa caneta escorregar na direção desta. Certo? Essa é a ideia da deformação do espaço. Bom, no caso aqui as duas canetas estão deformando o espaço, mas muito pouquinho. A ideia é essa. Tá? A gente vai ver que essa ideia está errada. Bom, mas antes de prosseguir sobre o porquê essa ideia está errada, e a demonstração, na verdade não uma demonstração, mas a apresentação desse conhecimento, um conhecimento bastante interessante. Antes disso, eu quero falar sobre anomalias de gravidade. Afinal de contas, o que a gente observa na superfície da Terra, né? Então, tudo bem, essa caneta está atraindo esta, ok. Só que, o que todo mundo vai dizer, incluindo eu não consigo observar uma caneta atraindo a outra. Então, um pesquisador, o Bouguer, em 1735, foi até os Andes, né, uma cadeia de montanha muito grande, no Peru, e resolveu fazer o seguinte, colocar um pêndulo do lado, no pé da montanha, certo? Bom, ele tem a massa da montanha, ele tem a altura, ele tem topografia, tem a densidade da rocha, então ele tem a massa da montanha, então ele tem a massa do pêndulo, e ele saberia então qual que seria a inclinação do pêndulo em direção à montanha. Afinal de contas, aquela montanha enorme vai estar atraindo o pêndulo, não é isso? Então ele coloca o pêndulo do lado da montanha e o pêndulo se movimenta na direção da montanha, inclina-se na direção da montanha, só que menos do que a teoria previa. Puxa, menos. Se o pêndulo está inclinando menos do que a teoria prevê, o que o Bouguer imaginou? A montanha tem menos massa. Só pode ser isso. Olha que ideia. A montanha não está atraindo tanto o pêndulo porque ela tem menos massa. Só que isso é difícil de explicar. Então, foi proposto um tipo de explicação, tá? Uma compensação isostática, que é isso aqui. Esta linha representa a superfície da Terra e isto aqui é uma montanha. Vamos imaginar que seja uma montanha, certo? Aqui está as arvorezinhas, as casinhas, aqui é a superfície. Então, neste modelo aqui, o que o pessoal previu foi o seguinte, que a densidade normal aqui da rocha, nas laterais da montanha, era mais densa, e que a densidade nessa beirada da montanha é menor, e a densidade aqui no meio é menor ainda. E isso explicaria o porquê a montanha está mais alta aqui e porquê está faltando massa perante o que estava previsto. Só que o pessoal foi a campo, coletou amostras da montanha, adivinha, não variava a densidade. Isso é um problema. Então veio uma ideia, já sei. A ideia é, a densidade deve ser igual só na superfície. Aqui no meio deve estar faltando massa, deve ter alguma densidade mais baixa. Só que, adivinha, o ser humano começou a construir túneis atravessando as montanhas e a densidade permanecia igual. Ou seja, esse modelo não funciona no continente. Tem alguns lugares específicos, como na cadeia mesoatlântica, que talvez esse modelo funcione, mas no continente esse modelo não funciona. Bom, então veio uma outra ideia. A gente precisa explicar a falta de massa. A gente precisa explicar isso. Então o pessoal propôs um outro modelo, que é este aqui. Se você tem a montanha,
tá? Toda essa parte azul tem uma densidade. O pessoal constatou que a densidade da montanha era igual à densidade do lado. Então isso significa o seguinte, olha a ideia. Bom, aqui embaixo da crosta terrestre, tem um manto. O manto é mais denso, o manto da Terra. No caso eu pintei de vermelho, mas deveria estar pintado de verde, porque o manto é composto por um mineral que chama olivina, e ele se chama olivina por causa da cor oliva, é um verde bem forte. Bom, tudo bem. Então, o que o pessoal imaginou foi o seguinte, que a montanha tinha uma raiz para baixo, e essa raiz está ocupando um pedaço onde a densidade deveria ser maior, a densidade do manto devia estar aqui, e essa densidade, como está aqui, essa densidade é menor, é igual a da montanha, e está ocupando esse pedaço do manto, devia ter manto aqui, então isso aqui está gerando a falta de massa. Essa foi a ideia. E vem a pergunta, isso aqui explica a anomalia? Explica as anomalias? Sim, em partes. Não explica 100%. Mas explica já uma boa parte da anomalia. Bom, como dá para começar a entender, a parte de gravidade é um pouco complexa. A gente tem muitas medidas de gravidade e a gente precisa fazer com que todas elas batam de alguma forma. Bom, aí vem uma pergunta que inclusive muitas pessoas fizeram. A questão apenas da densidade. Vamos supor, o fato de a gente ser mais denso do que o ar, isso já não justificaria a gente estar para baixo, ao invés de estar para cima? Tem que ter uma força de gravidade? E a resposta é sim, tem que ter uma força de gravidade. Como é que a gente sabe disso? Bom, aqui tem um outro modelo, tá? Tá aqui a superfície da Terra, aqui eu desenho uma arvorezinha, e vamos supor que aqui tem uma jazida de ferro, tá? Essa jazida de ferro está escondida, a gente não está vendo ela, tá? A gente está aqui em cima, e quando a gente passa com um gravímetro fazendo medidas da gravidade da Terra aqui em cima, a gravidade nessa posição vai ser maior do que aqui. Por quê? Porque vai aparecer a massa da jazida de ferro. Então a jazida de ferro vai aparecer nas anomalias de gravidade. É isso que a gente usa em geofísica, por exemplo. Então apenas a densidade, ela não explica o porquê a gente está no chão. Bom, então, o que explica? A curvatura do espaço? Nem pensar, isso não faz o menor sentido e não sou eu que estou dizendo isso. Eu vou mostrar depois os comentários do professor César Lattes. Mas, bom, todas essas anomalias a gente consegue explicar com um modelo muito específico, que é o modelo proposto aqui pelo professor Carlos Borges, nesse livro, Gravitação Efeito Ilha. Ele não é um modelo novo, é um modelo que já é antigo, tá? E ele é muito interessante porque ele explica boa parte das anomalias de gravidade e outras observações, por exemplo, com o pêndulo de Foucault em momentos de eclipses e outras coisas que, puxa, vocês vão ficar maravilhados. Isso é o próximo vídeo, falando então sobre a gravitação efeito ilha. A gente vai entrar para valer nessa parte da gravitação agora. Muito obrigado. Olá, hoje a gente vai falar um pouco sobre a gravitação efeito ilha, descrita aqui pelo professor Carlos Borges neste livro. Na verdade, o nome original dessa teoria é Teoria Cinética da Gravitação, foi apresentada na década de 20 e o Carlos Borges está ressuscitando ela por ser uma teoria muito interessante. Essa teoria, por um pouquinho de nada, não ganhou da relatividade. Por um pouquinho de nada. Na verdade, tudo conspirou para a relatividade ganhar dessa teoria, mas essa teoria é muito mais interessante e hoje, com mais dados, a gente entende que essa teoria é muito mais completa, explica muito mais fenômenos do que a teoria da relatividade. Bom, além de ser mais simples. O que é essa gravitação efeito ilha? Basicamente, funciona da seguinte forma. Neste momento, neste instante, tanto aqui como aí onde você está,
cada centímetro quadrado de todas as superfícies, incluindo o nosso corpo, cada centímetro quadrado é bombardeado por 5 milhões de neutrinos. O que são esses neutrinos? São partículas compostas basicamente por elétrons, viajando com uma velocidade da luz praticamente, e estão chegando aqui de todos os lados, vindo de cima, de um lado, do outro, de baixo, está completando todo esse espaço aqui. Bom, tem neutrinos que tá vindo de cima e tem neutrinos que estão atravessando a Terra e vindo de baixo. Os neutrinos que atravessam a Terra, eles são atenuados pela Terra, a qual absorve 0,6% da energia do neutrino. E os neutrinos que estão vindo de cima não são atenuados pela Terra, então, como resultante disso, a gente tem uma força sendo aplicada para baixo, certo? Os neutrinos de baixo põem menos força para cima e os neutrinos que vêm de cima põem mais força para baixo, então a resultante é para baixo. Se a gente tiver uma montanha, por exemplo, tem neutrinos vindo de todas as direções. Então, se a gente tiver uma montanha aqui e um objeto aqui, essa montanha aparentemente está atraindo o objeto, mas na verdade não é isso que acontece. Na gravitação efeito ilha, essa montanha está atenuando os neutrinos que estão vindo dessa direção, certo? Da mesma forma que esse pequeno objeto está atenuando um pouquinho os neutrinos que vão chegar na montanha. Bom, olhando para este objeto, o que acontece? A montanha está atenuando bastante a energia dos neutrinos que vêm nessa direção, enquanto que os neutrinos que vêm daqui estão empurrando o objeto para cá, e esses neutrinos que vêm da montanha, estão passando pela montanha e empurram menos o objeto para lá. Ou seja, como resultante, a gente vai ter uma força empurrando o objeto na direção da montanha. Como eu disse anteriormente, na física é muito mais fácil a gente entender forças de empurrão do que de puxão. E, neste caso, a gravidade é explicada por forças de empurrão. Tá? Fica muito mais simples. Bom, esse modelo não explica só a gravidade, não explica só o porquê a gente está aqui sendo empurrado para baixo. Explica outras coisas. Por exemplo, no modelo da relatividade do Einstein, o efeito gravitacional de dois objetos sempre se somam. Ou seja, durante um eclipse, a gente tem a força de gravidade do Sol, tá? Puxando a Terra para cima, e tem a força de gravidade da Lua puxando a Terra para cima, as duas forças alinhadas. Então, se a gente mede aqui na superfície, faz um experimento com o pêndulo de Foucault, o que a gente observa é que, na verdade, a força gravitacional desses dois astros não se somam exatamente. Ou seja, a gente observa que a gente não está somando a força do Sol e a força da Lua para sentir aqui na Terra. Bom, com a gravitação efeito ilha, esse fenômeno, que não é explicado pela teoria da relatividade, é explicado perfeitamente. Ou seja, é um ponto positivo para a gravitação efeito ilha. Além disso, tem várias outras observações. Por exemplo, o Einstein, de certa forma, o que ele diz é o seguinte: se a gente quiser acelerar uma partícula ou um objeto à velocidade da luz, né, a massa desse objeto aumenta de tal forma que não existe energia suficiente para empurrar esse objeto para que ele consiga ter uma velocidade maior do que a da luz. Dentro do conceito da gravitação por efeito ilha, considerando os neutrinos, o que acontece é que você não consegue empurrar algo mais do que a velocidade da luz, não porque a massa aumenta e fica infinita. Não tem nada a ver. A gente não consegue empurrar mais do que a velocidade da luz porque os neutrinos têm a velocidade da luz. Ou seja, vamos supor, um corredor com uma bola na mão. A velocidade da bola é a velocidade do corredor. A gente não consegue fazer com que a bola corra mais do que o corredor, que nesse caso seriam os neutrinos. Bom, a gravitação por efeito ilha explica várias coisas e muda o que a gente pensa sobre gravidade e sobre o interior da Terra.
por exemplo, até a questão da temperatura no interior da Terra, se este modelo estiver correto, a temperatura no interior da Terra não acontece por causa da radiação das rochas, e sim pela atenuação dos neutrinos, que acabam liberando calor no interior da Terra. Tem várias consequências interessantes, e eu vou discutir essas consequências e a relatividade no próximo vídeo. Bom, respondendo uma pergunta. Esse modelo, ele serve, por exemplo, para explicar o modelo que a gente usa de Terra no formato de uma esfera, uma bola molhada giratória? Sim, perfeitamente. E se a Terra fosse plana? Uma suposição, uma hipótese que vamos conversar. Esse modelo explicaria? Também daria para explicar sim. Esse modelo é interessante para vários casos e ele é bastante abrangente e tem muita coisa a ser discutida. E, bom, vamos deixar um pouco para o próximo vídeo. Muito obrigado. Olá a todos. Hoje eu vou dar continuidade à explicação de algumas notas aqui deste livro Gravitação Efeito Ilha, e a ideia é desconstruir a relatividade. E por onde eu vou começar, se não com uma história deste livro, onde o autor, o professor Carlos Borges, teve o prazer, aqui no caso, de se encontrar com o professor César Lattes, um dos maiores cientistas brasileiros. E, bom, esse encontro foi registrado aqui no livro, muito interessante. Para quem não sabe, o César Lattes foi o cientista que descobriu o Meson Pi, tá? Em 1947, se eu não me engano, coisa do tipo. E tem uma série de artigos de jornal aqui no livro sobre o professor César Lattes naquela época. E eu vou ler só o título desses artigos. Vou ler um aqui. Atribui-se excepcional importância à descoberta do físico brasileiro César Lattes no domínio atômico. Considerada o maior acontecimento científico dos últimos tempos, a produção artificial de mesons. Outra notícia. César Lattes de regresso ao Brasil. Esperado na última semana de dezembro, o famoso cientista brasileiro. Mais uma notícia. Cientista brasileiro assombra o mundo. Outra notícia. César Lattes produziu meson artificial em 9 dias de trabalho. A descoberta do jovem cientista brasileiro abriu caminho para a física ultranuclear. Mais uma. O povo e os estudantes receberam com vivas o descobridor do meson. Mais uma. Foi descoberta a produção artificial de mesons. Esse cientista, para vocês terem uma ideia da grandiosidade dele, tem uma plataforma do CNPq onde é cadastrado todos os pesquisadores brasileiros. Tem o cadastro, né? E essa plataforma chama Plataforma Lattes, em homenagem ao César Lattes. E este pesquisador que escreveu esse livro teve a oportunidade de se encontrar com o professor César Lattes, e ele coloca aqui a descrição do encontro. Então diz o seguinte: em 1997 estive na casa do professor César Lattes. Ele coloca uma foto aqui, tá? Da casa, ele com o César Lattes. Em Campinas. Estavam apenas nós dois na sala e a mulher dele ia e vinha. Eu estava explicando que a gravitação é causada pelas ondas e partículas que preenchem o espaço, quando ele levantou o braço pedindo a palavra. Então ele disse: tive a mesma ideia que você 30 anos atrás. Fui então ao Instituto de Física da USP e falei com o professor Mário Schimberg. E ele me disse que já havia um artigo publicado 70 anos atrás. Esse artigo, de Charles Francis Bruce, descreve que a gravitação é causada pelas ondas e partículas que preenchem o espaço. E ele publicou isso entre 1910 e 1929, nas melhores revistas científicas do mundo, incluindo Nature, Science e Physical Review. Depois disso, físicos e cientistas menos preparados acharam que a teoria da relatividade era a correta e os trabalhos de Bruce, Lesage e muitos outros foram esquecidos.
o professor César Lattes também disse que a teoria da relatividade não existe. Ele repetiu isso no Instituto de Física da USP durante uma homenagem a ele. Ele disse a vários físicos durante a cerimônia: a teoria da relatividade não existe. E ele repetiu isso em entrevista concedida à revista Super Interessante em maio de 2005. Além disso, ele disse o seguinte: a teoria da relatividade atrasou a humanidade em pelo menos 100 anos. Agora, eu fiquei pensando um pouco sobre essa afirmação, de que a teoria da relatividade atrasou a humanidade em pelo menos 100 anos. E é uma afirmação em tanto, porque na verdade um cientista normal esperaria que ele falasse o seguinte: a teoria da relatividade atrasou a física em 100 anos. Mas não, a teoria da relatividade atrasou a humanidade em 100 anos. Antes da teoria da relatividade tinha um monte de cientistas e empresas fazendo coisas muito interessantes. A partir da teoria da relatividade, a gente começou a acreditar que a gente não conseguia ver toda a realidade, que a gente não conseguia medir essa realidade, que o tempo não era mais bem o tempo para determinadas velocidades, ele podia se dilatar ou se comprimir, que o espaço pode se deformar. E isso não atrasou só a física, isso atrasou, eu acho que, a mentalidade humana. Eu acho que o César Lattes está correto aqui, quando ele diz que a relatividade atrasou a humanidade em pelo menos 100 anos. Quem está dizendo isso não sou eu, César Lattes. Tá? Bom, e tem algumas coisas interessantes aqui. Tá? Eu vou falar uma. Por exemplo, olha que interessante, deixa eu pegar uma observação aqui. Ele diz o seguinte: é comum vermos em livros textos sobre a relatividade restrita, e também em salas de aulas, uma explicação em que um feixe de luz se move verticalmente no interior de um trem que passa em alta velocidade por uma estação, em relação à estação, e o raio se move obliquamente. A partir daí, deduz-se que a fórmula da correção relativística para o tempo, a chamada dilatação do tempo, isto é o que o relógio da estação adianta-se em relação ao relógio no interior do trem. Ele diz o seguinte: devo dizer que se fizermos o feixe se mover verticalmente na estação ao invés de dentro do trem, então ele se moverá obliquamente para o observador do trem. E neste caso a conclusão se inverte, isto é, o relógio que adianta passa a atrasar e vice-versa, o que torna totalmente inválida esta argumentação para falar sobre a dilatação ou compressão do tempo. Além disso, tem um pedaço aqui muito interessante, que ele fala o seguinte. Ok. Tem a parte aqui, ó. Ele diz o seguinte. O Einstein previu que se você acelerar algo numa velocidade próxima da luz, ou perto da luz, esse corpo vai ganhar massa e a gente não vai conseguir acelerar ele mais do que a velocidade da luz. Aqui não. Olha o que ele diz. Podemos citar como prova o laboratório de luz da Unicamp, em Campinas, em que um feixe de elétrons permanece em movimento com a velocidade da luz durante 20 minutos, e a massa do elétron não cresce como prevê a relatividade geral de Einstein. O desaparecimento da força é muito mais natural, pois como o campo elétrico se propaga à velocidade da luz, quando os elétrons atingem a velocidade da luz, o campo eletromagnético não consegue mais acelerar os elétrons, porque o campo eletromagnético tem a velocidade da luz. Ou seja, quando chega perto da velocidade da luz, o campo eletromagnético não consegue mais pôr força no elétron, para ele viajar mais rápido. Tem várias outras observações aqui neste livro, onde a relatividade falha e este fenômeno, gravitação efeito ilha, funciona bem. Onde a relatividade falha, este fenômeno funciona. Agora eu queria falar com os físicos, que são bem agressivos quando alguém fala mal da teoria da relatividade. A teoria da relatividade atrasou sua mente, atrasou a humanidade em 100 anos, e te digo, quem está dizendo isso não fui eu, é o César Lattes, é o professor Carlos Borges, e bom, da minha percepção, eles estão corretos. Então, assim, vamos estudar, a gente precisa aceitar novas teorias, e a gente precisa evoluir um pouco para tirar esse atraso que a gente teve. E, bom, é isso aí. Eu conto com a ajuda de todos para isso. Muito obrigado.